A história começa em um hospital com alguém sendo levado às pressas para a sala de emergência. Lá dentro, um paciente está em estado crítico, sem pulso e sem respirar enquanto as enfermeiras se desesperam. Nesse momento, o médico começa a fazer massagem cardíaca no homem, pedindo um desfibrilador e remédios. Com isso, o monitor cardíaco volta a apitar, mostrando que os sinais vitais do paciente se estabilizaram. Então, duas enfermeiras comentam que o Dr. Yekil salvou o dia de novo cobrindo um tal de Gu Shaokong. Elas continuam fofocando sobre o tal Guo, que é um cara horrível e fez coisas bem ruins com a namorada dele. Mas o nosso protagonista apenas sorri e diz que não tem problema, pois seu dever é salvar vidas. Em seguida, o rapaz avisa que o paciente está bem e que ele já está indo para casa descansar um pouco. Enquanto ele sai, as moças suspiram falando como ele é incrível, mas uma delas lembra que o doutor já tem namorada. Corta para um prédio de apartamentos durante a noite onde nosso herói finalmente chegou em casa. Olhando para o relógio, ele percebe que está bem atrasado e que sua namorada Lily deve estar preocupada. Então ele decide que vai tirar uma folga no fim de semana para compensar o tempo perdido com ela. O médico se aproxima da porta do banheiro pensando em como sentiu falta dela e ouve o chuveiro ligado. Dando uma espiada, o rapaz fica chocado com a cena que ele encontra dentro do banheiro. Sua expressão muda completamente, pois ele percebe que sua amada Zhang Lily está com outro homem. O amante dela então encara de volta perguntando quem ele é e o que está fazendo ali. Logo em seguida, o cara sai do banho e encara o nosso protagonista de forma bem intimidadora. Ele nem se importa em dizer seu nome, pois para ele a realidade não pode ser mudada, e já era o que... O homem então fala para a garota se apressar, pois Ye está saindo do trabalho e pode chegar a qualquer momento. Completamente humilhado, o amante ainda pergunta se o medo de ser pego não torna tudo mais excitante. Ao ouvir a conversa, o Dr. Ye reconhece a voz do amante e fica chocado com a descoberta. Nesse momento, a moça pergunta se o cara já conversou com o pai dela sobre torná-la funcionária. Ele então se gaba dizendo que seu pai é o vice-presidente e que pode fazer isso facilmente. Com isso, o protagonista percebe que sua namorada o traiu apenas para conseguir uma promoção. Ele se questiona se valeu a pena, já que ele também tinha grandes chances de ser efetivado, mas o rival debocha dizendo que a opinião do diretor não importa, pois seu pai decide tudo bem. O amante continua a zombaria chamando o nosso herói de perdedor por namorar há 2 anos sem nada. Então o rapaz pergunta se ela sente pena do namorado depois de tanto tempo de relacionamento. A garota responde com desprezo dizendo que ele é apenas um bastardo e não merece pena alguma. Ouvindo essas palavras cruéis, o médico fica paralisado e com uma expressão de pura raiva. Ele reflete que a ofensa é verdade, pois sua mãe foi expulsa da família por causa dele. O rival fica curioso e a moça conta que o doutor nem mesmo sabe quem é seu pai de verdade. Gu começa a rir histericamente fazendo piadas sobre a mãe do nosso protagonista. Cansado de tanta humilhação, o rapaz invade o banheiro e acerta um soco bem dado no amante. O homem cai no chão completamente surpreso e sem entender quem o atingiu tão de repente. Nosso herói apenas o encara com um olhar frio e cheio de ódio sem pronunciar uma palavra. Então o traidor finalmente o reconhece e grita o nome do Dr. Ye em completo pânico. Decepcionado, o protagonista diz que nunca imaginou que Zhang Lily fosse esse tipo de pessoa. Saindo do banho, a garota o confronta dizendo que ela que foi cega por gostar de um perdedor. Ela reclama que em mais de 2 anos tudo que ganhou foi uma pulseira velha que ele chamou de relíquia. Ela então tira a pulseira e diz que os dois não têm mais nada a ver um com o outro. Com isso, o doutor se lembra de como ela era feliz e se pergunta o que aconteceu. Ele olha para o anel de jade em sua mão com uma expressão de tristeza profunda. Nesse momento, o amante o provoca chamando-o para assistir a transmissão ao vivo deles. O protagonista fica furioso e grita perguntando o que o rival acabou de dizer. Sem pensar 2 vezes, ele acerta outro soco no homem, que reclama por ter sido atingido. O traidor se levanta irritado e pergunta se o Dr. Ye acha que ele é algum medroso. Então o rival parte pra cima com tudo gritando que vai acabar com a vida do nosso herói. Depois da briga, o casal vai embora deixando o médico caído no chão completamente derrotado. O sangue do rapaz escorre pelo chão e se mistura com uma energia escura indo até a pulseira. De repente, uma voz antiga revela ser o ancestral da família Ye que selou sua alma no objeto. Um velho de barba branca aparece meditando e diz que o encontro deles era o destino. Ele então dá um aviso severo sobre seguir o caminho da virtude ou sofrer as consequências. Com isso, um dragão de energia dourada sai do anel e entra no corpo do nosso protagonista. O doutor sente uma dor imensa e sua expressão é de puro choque com o que está acontecendo. Ele então acorda no chão do banheiro completamente confuso, sem entender o que houve. Com as mãos na cabeça, o rapaz se lamenta e chama os 2 traidores de desprezíveis. Mas ao se levantar, ele nota uma aura azulada ao seu redor e olha para suas mãos surpreso. Sua mão brilha com a energia misteriosa e ele se pergunta o que é aquilo. Ainda em choque, o médico começa a duvidar se o que ele viu foi apenas um sonho ou real. Ele fecha os olhos e tenta entender a situação que acabou de acontecer.
De repente ele é inundado por uma energia azul e vários livros flutuam ao seu redor. São os registros completos dos talismãs e encantamentos Malshan que ele está recebendo. Informações sobre exorcismo e todos os tipos de técnicas entram em sua mente. Completamente assustado, o rapaz se pergunta o que diabos está acontecendo com ele. De volta ao seu apartamento, ele olha para suas mãos brilhantes ainda sem entender nada. Nesse momento, seu celular toca e ele atende ainda sentado no chão. Do outro lado da linha, a diretora Bai manda ele ir ao hospital logo de manhã. O protagonista estranha a ligação, pois ela nunca pareceu tão brava antes. No dia seguinte, o doutor chega cedo ao hospital como foi ordenado. No corredor, algumas pessoas observam uma mulher que está passando por ali. Um deles a reconhece como a professora Bai que operou sua mãe e a admira muito. Essa é Bai Binga, cirurgiã-chefe do hospital, uma médica jovem e muito talentosa. Logo em seguida, nosso herói aparece e alguns colegas de trabalho o encaram. Eles começam a fofocar, se perguntando como ele ainda tem coragem de aparecer ali. Ignorando os comentários, o rapaz caminha em direção ao escritório da diretora. Antes de entrar, ele para e respira fundo, um pouco nervoso com a conversa. Então ele bate na porta e se anuncia para a mulher que está lá dentro. A diretora apenas manda ele entrar e o rapaz abre a porta de sua sala. Sentada em sua cadeira, a mulher o encara e pergunta se ele sabe por que foi chamado. O doutor responde que não sabe o motivo da chamada, deixando a diretora um pouco irritada. Com um olhar sério, ela diz que sempre teve muita consideração por ele como profissional. Mas então a mulher joga uns papéis na mesa e grita que ele a decepcionou muito com aquilo. Nos documentos, o rapaz percebe que sua tese e a de Guo Xiaokong são exatamente iguais. Completamente chocado, nosso herói pergunta para a diretora como aquilo seria possível. A mulher explica que os relatórios são idênticos e o rapaz jura que ficou um mês escrevendo. Ele diz que sua ex-namorada Lily pode provar sua inocência, pois estava com ele o tempo todo. Só que a diretora revela que Lily já testemunhou que Guo Xiaokong escreveu tudo sozinho. Ao ouvir isso, o protagonista fica de joelhos no chão sem acreditar no que aconteceu. A mulher então avisa que ele será suspenso e transferido para a ala de enfermagem. Saindo da sala, o doutor dá de cara com Guo Xiaokong abraçando sua ex-namorada no corredor. Com raiva, o rapaz pensa que os inimigos realmente se encontram nos piores lugares possíveis. Nesse exato momento, uma luminária do teto simplesmente se solta e começa a cair. O objeto acerta em cheio a cabeça de Guo, que fica com o rosto todo machucado. O homem cai no chão reclamando de dor, enquanto sua parceira fica em choque com a cena. A garota então pergunta se ele está bem e o rival responde com bastante sarcasmo. De longe, nosso herói observa a cena e comenta que aquilo parece um castigo kármico. Sua ex-namorada escuta o comentário e se vira para ele com uma cara de pura raiva. Ela então o acusa de ter planejado tudo, mas o protagonista apenas pergunta se ela tem provas. O amante interrompe a briga e pede ajuda para ir até a emergência cuidar dos ferimentos. A ex-namorada então ajuda o amante ferido enquanto uma enfermeira passa com alguns remédios. Mas de repente a moça tropeça no chão e solta um grito alto de surpresa. Com isso, a bandeja dela voa pelos ares e todos os frascos de vidro se quebram. O álcool então espirra bem nos olhos e no rosto machucado do rival do nosso herói. O homem cai no chão gritando de dor enquanto a garota fica chocada com a cena. A enfermeira pede desculpas desesperada, mas a outra grita com ela por ser desastrada. Em seguida, a moça chama mais duas funcionárias para trazerem uma cadeira de rodas. Ela então o coloca no assento e diz que vai levá-lo para a sala de emergência. Só que quando eles chegam no elevador, mais um acidente estranho acontece. A porta do elevador fecha bem no braço do amante, que grita de dor novamente. A parceira tenta puxá-lo para fora, mas o rapaz reclama que está machucando muito. Todos entram em pânico e os seguranças correm para tentar abrir a porta à força. Para piorar ainda mais a situação, a energia do hospital acaba e tudo fica escuro. Preso na escuridão, o homem grita desesperado por ajuda sem saber o que fazer. Vendo toda a confusão, um colega comenta que aquilo parece ser um castigo divino. Nosso protagonista apenas observa tudo com um olhar frio e bastante calculista. Então voltamos uma hora no tempo para entender o que realmente tinha acontecido. Vemos o Dr. Ye usando um talismã de má sorte para se vingar do seu rival. Era um papel antigo com escritas vermelhas que ele recebeu de seu ancestral. De volta ao presente, o rapaz diz que a punição finalmente chegou para os malvados. Com o talismã de má sorte no bolso da calça, ele apenas observa o caos. Ele então dá um sorriso satisfeito enquanto os outros entram em pânico atrás dele. A cena então muda para o jardim na entrada do hospital, onde ele está caminhando. O rapaz pensa que não pode contar para sua mãe que foi rebaixado no trabalho. Mas de repente um grito alto chama sua atenção e ele fica completamente surpreso. Um garotinho cai no lago e grita desesperado pedindo ajuda para alguém. O menino se afoga enquanto as pessoas gritam para ligar para o 193. Sem pensar duas vezes, o nosso herói começa a correr em direção ao lago. Ele então mergulha na água para salvar o garoto que está se afogando. Nadando rapidamente, o doutor se aproxima do menino que está em perigo. Com a criança nos braços, ele grita para que alguém chame uma ambulância. Ele tira o menino da água enquanto um homem pergunta onde estão os pais. Todos ficam preocupados
preocupados, pois o garoto não está se movendo e parece inconsciente, o doutor imediatamente começa a fazer massagem cardíaca para reanimá-lo. Com muita concentração, ele continuou o procedimento para salvar a vida da criança. Depois de um momento, o menino tosse e cospe a água, acordando finalmente. Aliviado, o rapaz pergunta quem é o garoto e onde está sua família. Nesse momento, um senhor e outro homem chegam correndo e chamam o menino pelo nome. O avô abraça o neto que se desculpa por ter caído no lago sem querer. O garotinho então aponta para o nosso herói e diz que foi ele quem o salvou. O doutor então recomenda que o menino faça um check-up e dá um sermão sobre negligência. O segurança se irrita com o tom dele, mas o velhinho o manda parar e o chama de Zhao Yun. Em seguida, o idoso fala para seu funcionário levar o neto para o carro e irem ao hospital. Então o senhor agradece ao nosso herói e concorda que vai tomar mais cuidado da próxima vez. Podemos notar que ele usa uma corrente de ouro bem cara presa no colete que ele veste. Com isso, o protagonista percebe que aquele ali não é um velhinho qualquer e fica nervoso. O homem pergunta o nome do rapaz para recompensá-lo e ele se apresenta como Yekyu. O idoso oferece um cartão com $500.000, mas nosso herói recusa o dinheiro na hora. Os dois se encaram por um momento e o doutor parece analisar a saúde do senhor. Ele então pergunta se o homem mais velho costuma sentir algum tipo de desconforto. Surpreso, o idoso responde que faz exames regulares e que sua saúde está perfeita. Nosso herói diz que talvez tenha se enganado, mas o outro não parece muito convencido. O rapaz se despede acenando e fala para eles irem logo fazer o check-up do menino. Enquanto ele vai embora, o senhor o observa com um olhar bem sério e pensativo. A gente descobre que por anos ele visitou vários médicos famosos, mas sem sucesso. Nenhum dos especialistas conseguiu perceber que ele, na verdade, estava muito doente. Ele então se pergunta se o destino permitirá que o moribundo viva mais um pouco. Já dentro do carro, o segurança pergunta ao chefe quais são as suas ordens agora. Com um olhar determinado, o idoso manda seu empregado investigar o jovem Yekyu. O homem misterioso quer saber absolutamente tudo sobre o rapaz que o salvou. De volta para casa, o rapaz avisa que chegou e encontra sua mãe na cozinha. Ela então se assusta ao vê-lo todo molhado e pergunta o que tinha acontecido. A mulher seca o cabelo do filho e adivinha que ele deve ter caído no lago. O jantar já está na mesa e nosso herói elogia a comida com água na boca. Ele então explica que salvou uma criança que estava se afogando e que já está tudo bem. Com um sorriso orgulhoso, a mãe diz que ele fez a coisa certa, mas que precisa se cuidar. Ela o lembra que ele é a única coisa preciosa que restou para ela e pede cuidado. O filho faz uma piada para descontrair, dizendo que se ela continuar o alimentando bem, ele vai ficar mais forte. Com um sorriso bobo no rosto, a mãe acha graça e o chama de bobo carinhosamente. Então descobrimos que por meio de fotos antigas, o protagonista soube que sua mãe veio de uma família rica, mas ela nunca quis falar sobre o assunto e desde que foram expulsos, ele nunca mais ouviu falar deles. A imagem mostra sua mãe chorando com ele ainda bebê nos braços logo após ser expulsa. Nosso herói odeia o homem que os abandonou e que ele nunca teve a chance de conhecer. Para ele, seu pai é um homem extremamente irresponsável por ter feito isso com eles. Ele se lembra de quando perguntou sobre o pai e sua mãe ficou muito triste com a pergunta. Por isso, o rapaz decide não tocar mais no assunto para não deixá-la triste novamente. Enquanto lava a louça, a mulher pede para ele convidar Lily para jantar um dia desses. Ela diz que está com saudades da moça e que eles deveriam se casar logo para ter filhos. Sem saber o que dizer, o doutor se levanta e avisa que vai para o seu quarto descansar. A mãe concorda e o manda descansar, pois ele acabou de chegar do trabalho e está cansado. Deitado em sua cama, o rapaz pensa que precisa contar a verdade para sua mãe o mais rápido possível, mas ele não quer preocupá-la, contando que foi enganado por sua ex-namorada e o amante. Inquieto, o doutor se revira na cama sem conseguir dormir de jeito nenhum. De repente, ele se lembra da herança de seu ancestral e decide aproveitar a noite. O livro de talismãs Mao Shan aparece em sua mente novamente com todos os seus segredos. Ele então começa a estudar o conteúdo do livro para aprender as técnicas antigas. Além dos talismãs, ele descobre que sua família também tem livros de medicina e artes marciais. Determinado, o rapaz fecha os olhos e decide que vai usar o tempo para se aprimorar. No dia seguinte, o sol nasce e uma nova e agitada manhã começa na vida do nosso herói. Na cama, ele se espreguiça e percebe que não dormiu nada, pois passou a noite estudando. Olhando o relógio, ele vê que já são 8h10 da manhã e que está atrasado para o trabalho. Então o rapaz sai correndo com uma torrada na boca, enquanto sua mãe pede calma para ele. Ela sorri com carinho, pensando em como seu filho é um garoto muito cheio de energia. Já no hospital, ele segue para a unidade de enfermagem, que foi onde ele foi transferido. Lá o rapaz encontra umas enfermeiras fofocando sobre uma paciente muito difícil de lidar. A enfermeira-chefe então o designa para cuidar da tal senhora Lin do quarto 301. Ela o apressa dizendo que ali é uma ala intensiva e que não pode haver nenhum erro. Com certo receio, nosso herói bate na porta e pergunta se pode entrar no quarto. Lá dentro, uma mulher muito bonita e de pijama o manda entrar e pergunta se ele é novo. O protagonista fica completamente corado e sem graça pensando em como ela é linda. A paciente ri por ter
terem mandado um cuidador homem para ela e acha o hospital insano. Ele se apresenta como Yekyu e mostra seu crachá para provar que é um profissional. A moça repete o nome dele com um sorriso sedutor nos lábios, deixando o clima tenso. Então ela se aproxima e pergunta o que ele pensou quando a viu, e ele gagueja um pouco. A mulher chega ainda mais perto e pergunta qual parte dele ele achou a mais bonita de todas. Ela sussurra no ouvido do rapaz, perguntando se por acaso ele gostou mais do seu rosto. Em seguida, a paciente sugere que talvez ele tenha gostado mais de outra parte do corpo. Envergonhado, nosso herói diz que ela deveria estar descansando em sua cama agora. A mulher ri e o chama de tímido, dizendo que ele estava olhando, mas não foi honesto sobre isso. Ele então ignora a provocação e diz que vai examinar as pernas dela de forma profissional. A paciente finge estar envergonhada e diz que é tímida demais para deixá-lo tocar em sua perna, mas o rapaz a ignora e começa a examinar o ferimento na perna da moça com bastante cuidado. Ele nota que a cicatriz da cirurgia é bem grande e ela reclama que o local está doendo um pouco. Com uma expressão séria, o cuidador pergunta como ela conseguiu aquele ferimento tão grave. A moça então explica que foi por causa de um acidente de carro e que seus ossos foram fraturados. O doutor estranha e pergunta por que ela precisa de outra cirurgia se já foi operada antes. Nesse momento, outro médico entra no quarto e ela explica que não quer nenhuma cicatriz em seu corpo. Ela diz que o cuidador a deixou feliz e pergunta se o Dr. Wang pode remover a cicatriz. O médico fica preocupado e diz que a cicatriz é muito grande e difícil de remover em um mês. Com o rosto chocado, a paciente não acredita que não há mais nada que ele possa fazer por ela. Nosso herói então se intromete e oferece uma maneira de curá-la em uma semana com um talismã. O Dr. Wang fica furioso e o chama de charlatão, perguntando que problema ele está causando ali. Ele grita que o rapaz é só um cuidador e não tem o direito de tratar nenhum paciente do hospital, mas a moça o interrompe com um olhar sério e diz que quer ouvir o que o jovem tem a dizer. E o médico insiste que é superstição, mas a paciente apenas manda ele calar a boca na hora. A mulher então se levanta e pergunta se ele realmente pode curá-la em apenas um único mês. A cena então muda para a sala de atendimento VIP do hospital, um tempo depois do ocorrido. Lá dentro, a paciente pergunta o que nosso herói acabou de dizer sobre os feitiços de Maoshan. O rapaz explica que são técnicas secretas com poderes mágicos e não uma superstição qualquer. A moça pergunta se ele pode mesmo curá-la e nosso herói diz que levará uns 5 minutos. O outro médico duvida e questiona por que ele foi rebaixado se é tão poderoso assim. O protagonista lembra com tristeza que tudo foi uma armação do seu rival, Kuo Xiaokong. O Dr. Wang tenta dar um sermão, mas a paciente manda ele calar a boca na mesma hora. Ela reclama que seu hospital não pode ajudá-la, não deveria impedir quem realmente consegue. Com isso, a mulher o contrata como seu enfermeiro pessoal e pede para que ele a cure logo o Soul. O rotador então agradece a confiança e diz que eles já podem começar o procedimento. Ele então começa a reunir uma energia dourada em suas mãos para preparar o talismã. Com a energia concentrada, ele forma uma bola de luz para criar o feitiço necessário. Então o talismã de papel surge e ele o coloca sobre a cicatriz da perna da paciente. O Dr. Wang debocha dizendo que ele é um bom ator e que é uma pena estar no hospital. Seu assistente concorda e fala que ele deveria virar ator, pois se destacaria na carreira. Nosso herói apenas ignora os comentários e faz um sinal com a mão para ativar o feitiço. Nesse momento, o papel na perna da moça começa a brilhar com uma luz muito intensa. A mulher fica chocada e grita que a cicatriz em sua perna simplesmente desapareceu. O médico mais velho fica incrédulo e grita sem entender o que acabou de acontecer. Ele olha de perto para a perna dela e não acredita que a pele está perfeita e sem marcas. Desesperado, o homem segura a perna dela e grita que é impossível se curar tão rápido. A paciente então o chuta para longe e o chama de velho pervertido, ameaçando reclamar. A paciente então diz que ele já pode ir embora, pois não tem mais nada para fazer ali no quarto. Envergonhado, o médico mais velho tenta se desculpar dizendo que não quis fazer aquilo. A moça então pede para o nosso herói ensiná-la alguns métodos de beleza e cuidados com a pele. Com isso, o Dr. Wang e seu assistente saem do quarto e caminham pelo corredor do hospital. Os assistentes ficam chocados com o talento do rapaz e se preocupam com uma possível reclamação. Completamente irritado, o médico grita e manda os dois rapazes calarem a boca imediatamente. Ele então avisa que vai voltar para o seu escritório e os deixa sozinhos no meio do corredor. Enquanto isso, no quarto, a paciente parece estar pensando em alguma coisa bem importante. Ela fica em silêncio por um momento e encara o nosso protagonista com um olhar diferente. O cuidador fica sem graça com o jeito que ela o olha e pergunta se tem algo em seu rosto. A mulher se aproxima e pede para ele dar uma olhada se o rosto dela está um pouco inchado. Com um sorriso malicioso, a paciente continua a provocação, deixando o rapaz sem palavras. Ela então pergunta se ele acha que o corpo dela precisa de alguma mudança para ficar perfeito. A moça continua e pergunta se é por ela ser muito bonita que ele não consegue se conter. Ela ri e diz que ele é ótimo em fazer as pessoas felizes e que vai acreditar nele por agora. A mulher então se apresenta formalmente como Lin Jingles e o encara com um sorriso no rosto. Nosso herói pensa que o nome Fada Lin combina muito mais com ela e faz uma careta engraçada.
A moça pergunta o que ele disse e o rapaz se xinga mentalmente por ser tão tagarela. Com um sorriso ela diz que ouviu tudo e que todos a chamam de fadalim pelas costas. O cuidador então comenta que chamá-la de fada não é a palavra mais correta para ela. O rapaz então diz que ela é ainda mais bonita que uma fada, deixando a moça surpresa. Ela fica encantada com o elogio e oferece um desejo como recompensa por sua ajuda. Ele então pede para ser seu enfermeiro exclusivo por um mês, pois precisa sair do hospital. A paciente pergunta por que um médico tão bom quer virar enfermeiro e ficar ali com ela. Mas o cuidador diz que seu objetivo é salvar vidas e não apenas ganhar muito dinheiro. A moça fica bastante impressionada com a resposta dele e o encara com admiração. Ela então sorri e diz que entende o que ele quer dizer com aquelas palavras bonitas. A mulher fala que gosta de homens com sonhos e o contrata como seu enfermeiro exclusivo. O rapaz agradece a oportunidade com uma expressão de alívio e felicidade no rosto. Ela diz que vai pegar o contrato e pensa em como aquele homenzinho é muito interessante. Depois ela pega o celular e fica olhando para o aparelho por alguns instantes em silêncio. A moça então liga para alguém e pede para investigar tudo sobre o jovem enfermeiro Yakil. Ela recebe o arquivo dele e se choca ao ler que ele é um filho ilegítimo e plagiador. Com o celular na mão, ela fica surpresa ao descobrir que o rapaz tem muitas histórias. De repente, o rival do nosso herói aparece na porta e deseja boa noite para a paciente. A moça o encara com desconfiança e pergunta quem ele é e o que está fazendo ali. O homem então se apresenta como o Dr. Gu Shaokong, do departamento de cirurgia. Ele fala mal do nosso herói, dizendo que ele plagiou sua tese e tem uma péssima atitude. Nesse momento, o cuidador aparece e o rival diz para a moça admiti-lo imediatamente. Com um sorriso, a paciente diz que o Dr. Gu contou que ele é irresponsável e plagiador. Nosso herói fica irritado e avisa para o rival não abusar da sorte que ele tem. O homem então ignora o aviso e pede para a senhora Lin considerar sua sugestão. A paciente o encara e pergunta o que aconteceria se ela insistisse em contratar o rapaz. O Dr. Gu avisa que o Obstipal não se responsabilizará por nenhum problema futuro. Com um olhar frio, a moça pergunta se ele está ameaçando e se o hospital sabe disso. Ela então se vira para o nosso herói e o chama pelo nome, deixando o rapaz surpreso. A mulher diz que vai ensinar a ele a lei da natureza sobre como os animais se adaptam, mas ela diz que não é do tipo que se muda e por isso prefere mudar o mundo ao seu redor. A paciente diz que os gentis são intimidados e os fortes são sempre muito respeitados. Nosso protagonista apenas a encara a sério e responde que entendeu muito bem o recado. Ela então pergunta até quando ele vai deixar as pessoas o usarem e ele fica pensativo. O rival não entende a conversa e pergunta para o nosso herói o que ele está olhando. Com muita raiva, o homem aponta para o cuidador e o chama de desgraçado na mesma hora. Em um movimento rápido, nosso herói acerta um soco no rosto do rival, que fica chocado. O rival segura o rosto chocado e pergunta como o cuidador teve a audácia de acertá-lo, mas nosso herói responde que já aguentou o suficiente e não vai mais tolerar aquilo. Com isso, o inimigo fica furioso com a ousadia e grita que o rapaz está pedindo para apanhar. Mas antes que a briga comece, uma voz feminina manda os dois pararem imediatamente. Era a paciente que o encara e diz que ele é bem corajoso por causar problemas em seu quarto. O Dr. Gu fica sem reação e a mulher pergunta quem ele pensa que é para fazer aquilo. Depois ela se vira pro cuidador e pergunta como ele se sente por finalmente revidar. O rapaz então responde que foi muito bom e os dois ficam com umas carinhas bem fofas. Voltando ao normal, o protagonista pergunta se ela o considera um covarde por aguentar tudo. A moça o encara e diz que não o acha covarde, mas sim alguém gentil demais pro mundo. Ela diz que entende que ele prefere sofrer abuso a arrumar briga por não ter contatos, mas a paciente deixa bem claro que não admira nem um pouco esse tipo de atitude dele. Ela o compara a um jogo de xadrez, dizendo que se for gentil os predadores dominarão. Com um sorriso ela avisa para não subestimá-la, pois ela já viveu bem mais que ele. A moça fala que aqueles sem sapatos sempre temem o escândalo com os pés descalços, e que quanto mais status as pessoas têm mais medo, sentem de quem não teme nada. Ela então revela que ele não está totalmente sozinho e sem ninguém para apoiá-lo. Nosso herói fica confuso e a mulher diz que a partir de agora será sua protetora. A paciente então põe a mão em sua cabeça e promete acabar com quem o incomodar. Com lágrimas nos olhos, o rapaz a agradece e a chama de irmã com muita gratidão. A paciente acha graça da reação dele e solta uma risadinha bem discreta. Com um sorriso, a moça diz que um simples obrigado não é o suficiente para ela, mas logo ela o solta e diz que era só brincadeira pedindo o contrato para assinar. O rapaz comemora, pois manterá seu emprego, e a mulher assina o papel sem hesitar. A paciente pergunta se ele pode curar sua perna, mas o rapaz explica que vai demorar, então ele oferece levá-la para passear e a moça fica muito animada com a ideia. Com um sorriso, a mulher elogia sua gentileza enquanto ele pega uma cadeira de rodas.
De repente, a paciente o abraça e diz que vai escolhê-lo como seu novo namorado. Os dois saem do quarto para passear e a moça parece muito feliz com a situação. Enquanto isso, a mãe do nosso herói chega ao hospital com uma sopa para o casal, mas ela encontra a ex-namorada do filho com outro homem e fica muito confusa. A senhora questiona a cena, mas a garota revela que o namoro acabou por causa dele. A mulher fica em choque e não acredita que seu filho tenha plagiado alguma coisa. O rival então se mete e humilha o rapaz, dizendo que ele será demitido em breve. Com o rosto pálido, a mãe do nosso herói tenta processar todas aquelas informações. Ela então implora para o homem, dizendo que tudo não passa de um mal-entendido, mas o rival a empurra com raiva e grita para que ela saia de perto dele na mesma hora. Com o empurrão, a marmita que ela segurava cai no chão e a sopa se espalha. O homem reclama do cheiro e manda a senhora limpar a sujeira antes de ir embora. Desesperada, a mulher pede desculpas e diz que a culpa de tudo é do seu filho. Humilhada, a senhora se ajoelha no chão e diz que fará tudo pelo seu filho. Ela então implora para o rival dar uma segunda chance para o nosso protagonista, mas o homem acusa de chantagem emocional e diz que não vai cair nessa. Vendo a cena de longe, o nosso herói grita o nome da sua mãe desesperado. Ele corre para ajudá-la e pede para que ela não se humilhe mais daquele jeito. Com o rosto cheio de raiva, o rapaz encara o rival que humilhou sua família. Sem pensar duas vezes, ele agarra o pescoço do homem e o levanta do chão. A mãe tenta separá-los e pede para o filho soltar o rival imediatamente. Mesmo sufocando o inimigo, o provoca e o desafio acaba com tudo ali mesmo. Nosso herói então o encara com um olhar frio e pergunta se ele acha que ele não ousa. A mãe entra em pânico e grita para ele parar antes que uma tragédia aconteça. Ela então questiona se ele ainda escuta e se vai continuar com a briga. Com as palavras dela, o cuidador parece voltar a si e fica um pouco atordoado. Ele o solta e o rival o acusa na frente de todos de tentar acabar com a sua vida. A senhora assume toda a culpa e diz que seu filho só reagiu por causa dela. Então ela oferece um dinheiro para o homem se tratar na emergência do hospital. Mas o rival dá um tapa na mão dela e pergunta se ela o acha um mendigo. Ele grita que nem 1 milhão seria o suficiente para perdoar o que aconteceu ali. Ao ouvir o nome do rival, nosso protagonista explode de raiva mais uma vez. Com isso, ele parte para cima do homem com tudo para acertá-lo com um soco. Caído no chão, o rival fica sem palavras enquanto nosso herói o encara com ódio. Com um movimento rápido, ele agarra o homem pelo colarinho com muita força. Então o protagonista o levanta no ar enquanto uma energia estranha o cerca. Vendo a cena, a ex-namorada e a mãe do rapaz ficam chocadas com a violência. Com os olhos brilhando em vermelho, ele avisa que o inimigo vai pagar pelo que fez. O homem então o lembra que o hospital está cheio de câmeras de segurança. A mãe do nosso herói chora desesperada e implora para que ele pare com aquilo. Enquanto isso, a ex-namorada liga para a segurança, pedindo ajuda imediatamente. O cuidador apenas fica em silêncio por um momento, parecendo se acalmar um pouco. Ele então solta o homem, que cai no chão sem entender o que está acontecendo. Mas em seguida, o rapaz pisa com força na mão do rival, que grita de dor. Nosso herói diz que aguentou a traição e o plágio sem reclamar de nada, mas ele avisa que o inimigo ousou machucar sua mãe e que isso ele não perdoa. O homem tosse no chão completamente derrotado e sem forças para lutar. Com um olhar frio, nosso protagonista manda ele pedir desculpas para sua mãe. Mas o inimigo se recusa a se desculpar com a senhora e diz que ela pode sonhar. Furioso, o rapaz diz que então ele vai pagar com a própria vida por sua teimosia. Ele avisa que vai continuar a briga até o rival admitir que estava errado. Com o soco um dente do homem voa enquanto uma voz feminina manda nosso herói parar. Era a diretora Bai, que aparece de repente e o rapaz a reconhece na mesma hora. A diretora o encara e avisa para ele parar com a briga se não quiser ir para a cadeia. Se não quiser ir para a cadeia, a ex-namorada então corre e pede para a mulher salvar seu amante da surra que ele está levando. Com um olhar sério, a diretora manda nosso herói soltar o rival imediatamente. Ela então questiona se vale a pena ir para a cadeia por alguém como aquele homem. A mulher ainda lembra que a mãe dele ficaria muito triste com toda aquela situação. Com a mão no ombro dele, a diretora pede para que ele solte o rival e pare a briga. Nosso protagonista então empurra o homem, que cai no chão com bastante força. A mãe diz que seu filho já fez o suficiente e que agora ele precisa enfrentar as coisas sozinho. De repente, uma voz furiosa grita o nome da diretora e um homem aparece de repente. Os três se viram e ficam surpresos com a chegada do homem misterioso no local. Era Gudadano, o pai do rival e vice-presidente executivo do hospital de Jangou. O homem grita com a diretora e pergunta se ela tem algum respeito pelas leis do país. Ele então acusa de achar que o hospital é sua propriedade particular para fazer o que quiser. Já no escritório, a mulher diz que o filho dele também errou e que o rapaz é um cirurgião promissor. Mas o vice-presidente diz que um plagiador não tem potencial e que isso não é ético. Ao ouvir isso, a diretora fica sem palavras e com uma expressão bem preocupada. O homem aponta para nosso herói e grita que vai chamar a polícia para prendê-lo.
Completamente furioso, o vice-presidente continua a gritar e a humilhar o rapaz. Nosso herói então se põe na frente da mulher e pede para os seguranças tirarem o homem dali. Com um sorriso ele diz para a diretora não se preocupar, pois ele pode resolver tudo sozinho. A diretora fica surpresa com a atitude do rapaz e não sabe o que dizer no momento. Ele então encara os seguranças e o desafia para a briga, chamando todos de uma vez. Mas de repente um carro de luxo aparece em alta velocidade e freia bruscamente. O veículo para no meio da confusão e alguns homens de terno saem dele na hora. Esse é Zhao Yun, o guarda pessoal do misterioso Rei Dragão que surgiu do nada. Uma enfermeira o reconhece e pergunta se ele precisa de ajuda médica com algo. Ela então liga para o vice-presidente para avisar sobre a chegada do homem. Enquanto isso, no escritório, os seguranças já estão todos caídos no chão derrotados. Nosso herói se desculpa com a diretora e diz que não poderá mais trabalhar ali. Ele então chama sua mãe para ir embora, e a senhora concorda com um olhar triste. Major Yan aparece e o cumprimenta, deixando nosso protagonista bem surpreso. O homem de terno então pede para conversar com ele por um momento a sós, mas o rapaz explica que foi demitido e que está apenas levando sua mãe para casa. Ao ouvir isso, o segurança o encara com um olhar bem sério e bastante intenso. Um outro médico observa a cena e se pergunta quem seria aquele homem imponente. O vice-presidente chega e culpa nosso herói pela confusão que aconteceu ali. O segurança olha para o rival caído e pergunta ao pai dele se o rapaz morreu. O homem então diz que não é nada demais, já que o garoto ainda está vivo ali. Ele se vira para nosso herói e diz que vê a mano do Rei Dragão para convidá-lo. Nosso protagonista e o vice-presidente ficam chocados com o convite inesperado. O vice-presidente se pergunta como aquele garoto conhece o poderoso Rei Dragão. Pouco tempo depois, nosso protagonista entra no carro de luxo e vai para outro lugar. No caminho, ele liga para sua mãe e diz que voltará para casa em breve para ela não se preocupar. Então o rapaz pergunta ao segurança o que o tal Rei Dragão quer com ele afinal. O homem o repreende e diz que ele descobrirá tudo quando eles chegarem ao destino. Nosso herói fica curioso e pergunta quem é essa pessoa tão misteriosa e importante. Com isso, o guarda-costas fica irritado e diz que todo mundo na cidade o conhece. O Rei Dragão se chama Long Kyun-Chil e é o rei do submundo de Jiangzhou, um lutador poderoso. O rapaz então percebe que o velhinho que ele salvou era o famoso Rei Dragão. O segurança confirma que é o guarda-costas pessoal daquele homem muito importante. O protagonista acha curioso que alguém tão forte precise de proteção o tempo todo. Eles então seguem por uma estrada nas montanhas cheia de árvores e muitas curvas. Ao chegar na mansão, vários homens de terno se curvam para o segurança com respeito. O guarda-costas então pede para nosso herói segui-lo para dentro daquele lugar. Um pouco nervoso, o rapaz concorda e segue o homem pelos corredores da casa. No jardim, eles encontram o idoso praticando caligrafia em uma mesa de madeira. O segurança avisa que precisam esperar, pois o chefe não gosta de ser incomodado. Com muita concentração, o velhinho continua a escrever no papel com seu pincel. Nosso herói observa a cena em silêncio e parece entender o que está acontecendo. O papel mostra um poema sobre um guerreiro vitorioso, mas que agora envelheceu. Nosso herói lamenta a situação e o velhinho parece surpreso com o comentário. O idoso então faz um traço forte no papel com bastante intensidade e energia. Uma aura de tigre surge atrás dele, mostrando toda a sua força e poder oculto. O segurança o força a se curvar pedindo desculpas, mas o chefe o impede na hora. O Rei Dragão então o encara e pergunta o que ele quis dizer com aquele comentário. O rapaz explica que o poema é de um general que não foi valorizado em vida, mas ele diz que a caligrafia do idoso é forte e cheia de uma aura de poder. O protagonista continua sua análise, dizendo que aquilo tudo é contraditório. O velhinho o encara com um olhar sério, e o rapaz fica um pouco nervoso. De repente o homem começa a rir alto, achando graça de toda aquela situação. Ele então elogia a percepção do jovem, que fica aliviado com a reação dele. O idoso diz que o chamou ali pois precisa muito da ajuda do nosso herói. Ele revela que seu tempo está acabando e pede para o rapaz curar sua doença. Ao ouvir o pedido, o protagonista fica em choque e começa a suar frio na hora. O homem diz que por 9 anos visitou médicos, mas só ele notou seu problema. Mas o jovem explica que é só um estagiário e não sabe se pode realmente ajudá-lo. O idoso fala que não o culpará se ele falhar, pois confia em seu potencial. Comovido com a confiança, o rapaz se sente determinado a ajudar aquele homem. Então ele concorda e começa a examinar o pulso do velhinho com muito cuidado. Com muita concentração, nosso herói analisa o estado de saúde do Rei Dragão. Ele percebe que o braço do homem está gelado e pede para examinar a outra mão. Mas ao tocar na mão esquerda, ele se assusta pois ela está extremamente quente. O Rei Dragão então pergunta se o rapaz conseguiu descobrir o que ele tem. Nosso herói confirma a doença e diz que o idoso tem no máximo 7 dias de vida. Com isso, o segurança fica furioso e ameaça o jovem por falar uma coisa daquelas. Mas o chefe o manda calar a boca e pergunta qual é a causa de sua doença
O rapaz explica que, se não estiver enganado, o homem mais velho foi envenenado. Ele pergunta sobre os sintomas e o idoso fala do choque de energias em seu corpo. O protagonista então revela que o veneno é uma feitiçaria com 5 criaturas. Com isso, o Rei Dragão confirma que nenhum hospital conseguiu detectar o problema. Ele conta que por 3 anos sentiu muita dor e um frio intenso como um porão de gelo, mas depois os sintomas se inverteram e agora ele sente um calor insuportável. O idoso confirma que tudo que o jovem falou está completamente correto. Então o rapaz diz ter certeza que o veneno é o Gui da Cobra Yin Yang. O segurança pergunta animado se agora ele pode finalmente curar seu chefe. Nosso herói fica pensativo por um momento com uma expressão bem séria no rosto. Ele se lembra de uma técnica dos talismãs Mao Shan chamada de Olho Celestial. Essa habilidade abre um olho oculto na testa que permite ver o invisível. Com esse poder, ele seria capaz de enxergar fantasmas, demônios e energias do mal. A técnica também permite prever o futuro, mas nem todos conseguem despertá-la. O rapaz pensa que o Gui é minúsculo e que com o Olho Celestial pode achá-lo, mas ele mal recebeu os poderes e ainda não treinou essa técnica secreta. O idoso pergunta se o jovem pensou em uma forma de tratá-lo. Nosso herói então questiona se ele já ouviu falar do Olho Celestial. O chefe diz que já ouviu falar que é uma técnica muito difícil de dominar. Então ele pergunta se aquilo tem alguma relação com o veneno em seu corpo. O rapaz confirma a relevância e diz que o guia está no sangue dele. Com o Olho Celestial seria fácil achar e pergunta se o idoso conhece alguém. O Rei Dragão fica sério e diz que essa técnica é muito rara. Ele então fala que no mundo todo apenas 3 pessoas podem dominá-la. O primeiro mestre capaz de usar a técnica é o chefe da montanha Wudang. O segundo grande mestre com essa habilidade é o líder da montanha Longyu. E por último, o terceiro mestre é o Buda vivo do Palácio Celestial, no Tibete. Um carro de luxo acelera por uma estrada sinuosa na montanha, levando o jovem para as profundezas das colinas remotas e pitorescas. Lá dentro ele pensa profundamente, imaginando quem poderia ter lançado uma maldição tão poderosa e complexa sobre o Rei Dragão. A cena remonta a 1 hora antes, mostrando as costas musculosas do ancião marcadas por uma estranha cicatriz roxa escura. O jovem avisa o homem sem camisa que o tratamento pode ser doloroso, mas o ancião garante que ele aguenta. Com uma gota de suor na testa, o jovem herói expira lentamente, concentrando sua energia no delicado procedimento que o aguarda. Ele segura uma agulha longa e fina que começa a brilhar com uma luz fraca, mais poderosa, agora pronta para iniciar o tratamento. De pé atrás do ancião, ele aplica as agulhas nos principais pontos de acupuntura ao longo da coluna e dos ombros do homem. Um diagrama brilhante do corpo humano destaca os meridianos e pontos de energia críticos que o tratamento está direcionando. Ele senta-se de pernas cruzadas em estado meditativo, segurando a última agulha no alto enquanto mira no ponto Mingmen. Após um momento, o herói anuncia que tudo está feito. O guarda-costas corre para o lado do ancião, perguntando se ele se sente bem. O guarda-costas o encara em choque, percebendo que os estranhos movimentos semelhantes a vermes ao longo dos meridianos do ancião desapareceram completamente. Olhando para as costas do Rei Dragão, elas agora estão livres da marca roxa escura, deixando sua pele lisa e saudável. O herói explica que a vida do ancião não corre perigo pelo próximo mês, o que lhes dá um tempo precioso. No entanto, sua principal prioridade é encontrar alguém com o Olho Celestial, para remover completa e permanentemente a maldição. O guarda-costas jura encontrar imediatamente o Buda vivo, confiante de que ele ajudaria alguém na lista do tigre, enquanto o ancião agradece ao herói. O jovem enfatiza a urgência, avisando que, se demorarem, ninguém conseguirá salvar o Rei Dragão depois de um mês. Com um olhar determinado, o guarda-costas confirma que entende e que executará a tarefa o mais rápido possível. Mais tarde, na viagem de volta, o jovem pergunta sobre a lista do tigre, lembrando que o Rei Dragão era considerado um mestre nela. Para explicar, o guarda-costas pergunta se ele conhece a lista de bilionários da Forbes como ponto de comparação. O herói sabe que se trata de um ranking dos super ricos, e o guarda-costas confirma que a lista do tigre é um tipo semelhante de ranking. O guarda-costas explica que a diferença é que a lista da Forbes é para os super ricos, enquanto as outras listas são para mestres de artes marciais. Ele continua dizendo que a lista do tigre é atualizada a cada 5 anos, e que o Rei Dragão ocupava o 12º lugar antes de adoecer. Nosso herói fica impressionado com essa informação e fica curioso sobre a lista do dragão. A lista do dragão é atualizada a cada 10 anos no Monte Tai, onde mestres de todo o mundo competem por um lugar de honra. Seu companheiro acrescenta que os chefes das montanhas Wudang e Longgu ocupam o 2º e o 3º lugares, respectivamente. O abade do templo de Dali ocupa o 4º lugar, enquanto uma mulher da família Murong Nguzu ocupa o 5º lugar.
No topo está Shouju, conhecido como o deus da Guerra do Norte, um homem que certa vez derrotou 1000 inimigos sozinho. O guarda-costas relembra uma história de 10 anos atrás, quando os mestres de Wudang e Longu desafiaram Shouju pelo primeiro lugar. Ele revela que eles não conseguiram resistir nem a 3 de seus golpes, acrescentando que Shouju tem apenas 35 anos agora. O jovem fica surpreso ao saber que o mestre tinha apenas 25 anos quando fez a lista pela primeira vez, achando-a inacreditável. O guarda-costas menciona rumores de que o poder de Shouju está próximo do nível divino e que ele pode até entrar na lista dos deuses. Ao ouvir isso, o herói fica confuso e pergunta o que é a lista dos deuses, já que nunca ouviu falar dela. O homem admite saber pouco sobre ela, apenas que ela classifica os especialistas em nível divino do mundo a cada 100 anos. O protagonista expressa seu desejo de ver os especialistas que são poderosos o suficiente para estarem nessa lista. Ele então ri, dizendo que estava apenas curioso para saber como eles eram e que jamais ousaria competir com eles. Quando o carro para no hospital, o guarda-costas lembra ao médico que eles precisarão de sua ajuda caso surja algum problema. O herói concorda, dizendo-lhe para contatá-lo caso haja algum problema ao sair do carro. Mais tarde ele entra em um quarto de hospital, anunciando sua chegada a alguém que ele chama de Irmã Lin. Ele imediatamente congela na porta, com os olhos arregalados e o queixo caído em completo choque com o que vê lá dentro. A nossa morena está sentada na cama com o vestido escorregando. Ela se vira para ele aliviada e diz que estava preocupada. Confuso, o jovem médico cobre o rosto e, nervoso, aponta que as roupas dela não estão bem vestidas. A mulher o olha com uma expressão confusa, sem entender o que ele quis dizer a princípio. Ela então ri, percebendo que se esqueceu de ajeitar o vestido, o que o deixa completamente envergonhado e sem palavras. Ele se oferece para ajudar, explicando que o cabelo dela está emaranhado no tecido e gentilmente começa a desembaraçá-lo. Enquanto ajuda, ele sugere que ela peça ajuda a uma enfermeira na próxima vez, e ela concorda silenciosamente com o conselho, mas então ela gentilmente coloca um dedo em seus lábios, impedindo de dizer mais alguma coisa. Inclinando-se mais perto, ela lhe diz que nenhuma enfermeira poderia ser tão gentil quanto ele, o que o pega completamente desprevenido. Ela o puxa para um abraço, sentando-se em seu colo, enquanto ousadamente pede que ele a deixe ser sua mulher. A proposta, repentina e direta, o deixa completamente perturbado, corando enquanto o vapor parece sair de suas orelhas, agora empurrando-o para a cama. Ela pergunta por que ele está em silêncio enquanto ele pensa que ninguém jamais resistiria ao seu charme. Ela promete fazê-lo o homem mais feliz do mundo, fazendo-o sentir que seria um tolo se recusasse a oferta. Sobrecarregado pela situação e ainda corado, ele finalmente encontra sua voz e concorda relutantemente. Assim que ele aceita, sua expressão séria se desfaz e ela se esforça ao máximo para conter o riso. Ela cai na gargalhada, provocando por ser um menino inocente e fácil demais de enganar. Ele percebe que foi enganado. Após a brincadeira, ela se levanta e diz que os botões de sua camisa se rasgaram, pedindo a ele que a ajude a comprar uma nova. O tom dela subitamente fica sério, comentando que ele não lidou com o assunto com o rival de forma decisiva o suficiente. Ele fica surpreso por ela saber da briga, mas ela explica que o hospital inteiro já ouviu falar. Ela diz que não daria uma segunda chance a tal pessoa, avisando de que sua misericórdia poderia custar-lhe a vida. Ele a olha pensativo, absorvendo silenciosamente seus conselhos sérios e inesperados sobre como lidar com inimigos. Enquanto isso, seu rival jaz em uma cama de hospital, completamente envolto em bandagens da cabeça aos pés, incapaz de se mover. Uma mulher visita o homem enfaixado no hospital, avisando de que ele finalmente acordou. Ela explica com um sorriso que a cirurgia foi um sucesso e que ele se recuperará totalmente após 6 meses de repouso. No entanto, em vez de agradecê-la, o homem ferido grita furiosamente para que ela saia do quarto. Ela fica completamente chocada com a reação hostil dele, mas ele grita novamente exigindo que ela vá embora. Quando a mulher se vira para ir embora, claramente magoada com suas palavras, ele diz a ela para parar de fingir que se importa. Ele a encara com puro ódio, culpando-a com raiva por sua atual e miserável condição. Frustrado e impotente, ele cerra o punho enfaixado, murmurando palavrões baixinho, enquanto ferve de raiva. Sozinho em sua cama, ele silenciosamente jura vingança contra o herói, ameaçando perseguir toda a sua família. Naquela noite, sob um céu estrelado, o jovem médico finalmente chega em casa e cumprimenta sua mãe. Ela corre até ele, preocupada, perguntando se ele está bem ou se o hospital o puniu pela briga. Ele sorri para acalmá-la, assegurando-lhe que está bem e que o pai do rival não ousará incomodá-lo por enquanto. Ao ouvir isso, sua mãe fica muito aliviada e lhe dá um abraço caloroso e reconfortante. Ela então menciona que um certo Sr. Zhao enviou um pacote para ele no início da tarde, deixando-o curioso. Sua mãe esclarece que o homem disse que era um presente enviado a ele em nome do poderoso Rei Dragão. Ele abre a caixa ornamentada e encontra um ginseng selvagem centenário. Sua mãe diz que o presente é para ajudá-lo. Este tipo de ginseng selvagem é extremamente
extremamente raro e praticamente inestimável, muito mais valioso do que qualquer coisa no mercado. O jovem imediatamente entende que um ingrediente tão raro seria incrivelmente benéfico para qualquer artista marcial. Ele percebe que o Rei Dragão devia saber que ele poderia usá-lo, uma prova da perspicácia do ancião. Segurando o precioso ginseng, ele sente uma onda de esperança, pensando que poderia ajudá-lo a se tornar tão forte quanto o Zhou. Ele então diz à mãe que está cansado e que irá para seu quarto, pulando o jantar que ela acabou de preparar. Em seu quarto, o jovem mergulha em seu conhecimento ancestral, cercado por um turbilhão de livros brilhantes e etéreos. Ele lê sobre uma misteriosa técnica de cultivo que promete invencibilidade, mas requer um usuário sem treinamento prévio. Ele percebe que esta é a oportunidade perfeita para ele, pois seu ancestral observou que era ideal para aquele sem base de cultivo. Com uma nova esperança, ele se sente em uma postura meditativa, preparando-se para iniciar o difícil e poderoso processo de cultivo. Ele fecha os olhos e concentra a mente, começando a absorver a energia inata do mundo ao seu redor. Enquanto um relâmpago azul crepita nas proximidades, ele canaliza a energia para abrir seus meridianos Rendu, vitais para o cultivo. De repente, seus olhos se abrem em choque quando uma energia poderosa e desconhecida surge violentamente por seu corpo. Ele sente uma energia natural revigorante, percebendo que o ginseng selvagem foi a chave para acessar esse poder tão rapidamente. Com um sorriso calmo, ele decide absorver lentamente esse novo poder, permitindo que seu corpo se aclimate pacificamente. O tempo passa enquanto ele permanece em profunda meditação, seu corpo e espírito passando por uma profunda transformação. Os resultados são visíveis, pois seu físico se tornou muito mais tonificado e musculoso, irradiando força interior. Ele abre os olhos e expira, um novo ar de confiança e poder agora evidente em sua expressão calma. Uma esfera brilhante de energia se forma em suas mãos enquanto ele anuncia que domina completamente a técnica. Com um olhar determinado, ele jura que aqueles que o intimidaram e o desprezaram em breve serão forçados a admirá-lo. A cena muda de volta para o hospital moderno, preparando o cenário para seu retorno e inevitável confronto. Ele caminha confiantemente pelos corredores do hospital, indo diretamente para a ala VIP exclusiva. Assim que ele chega, sua ex-namorada o confronta, parecendo aliviada por finalmente tê-lo encontrado. Ele pergunta friamente por que ela está procurando por ele, afirmando que eles não têm mais nada a ver, um com o outro. Ela o aconselha a implorar perdão ao rival, ameaçando que ele pode perder o emprego caso contrário. Ele ignora o aviso, mas ela retruca que nem olharia para ele, se não fosse por seu novo amante. Ele acertadamente adivinha que ela tem medo de ser abandonada, então ela veio se desculpar pelo amante, mas ele não quer ver nenhum dos dois. O jovem médico então se vira e vai embora, deixando sua ex-namorada gritando de frustração no meio do corredor. Ignorando-a, ele se concentra em sua nova tarefa, pensando que precisa levar o café da manhã para Lindy o mais rápido possível. Ele apresenta uma bandeja com sanduíches e seus bolinhos de camarão favoritos, desculpando-se pela demora, mas oferecendo uma variedade de opções. A mulher senta-se na cama com seu vestido revelador e pergunta brincando se ele vai alimentá-la, o que o surpreende. Ela se aproxima, lembrando de que ele é seu auxiliar exclusivo, de acordo com o contrato, e ele concorda relutantemente. Ele pega um bolinho com os hashes e cuidadosamente o leva à boca dela, dizendo-lhe para comer devagar. Após dar uma mordida, ela exclama que a comida está muito quente, fazendo com que ele pergunte, preocupado, se ela está bem. A mulher se aproxima, repreendendo-o de brincadeira por não soprar a comida para esfriá-la primeiro. Enquanto ela o puxa para mais perto, a tosse de uma mulher vinda da porta interrompe o momento íntimo, pegando os dois desprevenidos. Ele olha por cima do ombro e sussurra nervosamente para a mulher que a diretora Bai chegou ao seu quarto. A diretora permanece com uma expressão severa, os braços cruzados, enquanto pigarreia novamente para anunciar sua presença. Lindy cumprimenta a diretora, que comenta friamente que seu ferimento não parece ser muito grave. Com um sorriso sarcástico, Lindy pede desculpas pela decepção e, sem rodeios, diz à mulher que ela já pode ir embora. Preso no meio da tensa conversa, o herói tenta, sem jeito, se desculpar para que possam conversar em particular, mas as duas mulheres imediatamente gritam para ele não ir, e seus olhares intensos o paralisam. Lindy pergunta o que a diretora quer, mas a mulher diz que não está lá por ela, mas para ver o jovem médico. A diretora Bai então volta sua atenção para o herói, dizendo-lhe firmemente que ele precisa ir com ela imediatamente. Lindy tenta impedi-lo, lembrando à diretora que ele está de plantão e não pode sair. A diretora retruca que não é um enfermeiro profissional, dizendo a outra mulher para encontrar outra pessoa para o serviço. Lindy agradece a diretora pelo lembrete, mas diz estar muito satisfeita com o atendimento atencioso do jovem médico. Ela então declara que quer que ele seja seu namorado, colocando-o em uma posição bastante incômoda entre as duas mulheres. Furiosa, a diretora Bai agarra a porta e o avisa para sair imediatamente se quiser manter seu emprego no hospital. Uma vez do lado de fora, a diretora não perde tempo e pergunta diretamente qual é o relacionamento dele com Lindy. Ele
rapidamente tenta explicar que eles têm apenas um relacionamento normal entre paciente e cuidadora, mas ela o interrompe. Ela pergunta com raiva que tipo de paciente deita em cima da cuidadora, claramente não acreditando em sua explicação simplista por um segundo. Ele percebe como ela parece genuinamente irritada, percebendo que há mais nisso do que apenas uma preocupação profissional. Com um olhar sério e intenso, a diretora o avisa que Lin Jingzi não é tão simples quanto parece. Ele tenta argumentar que ela é sua única cliente, mas a diretora continua com seu severo aviso. Ela revela um segredo chocante, dizendo a ele que Lin Jingzi não apenas matou alguém, mas que foi seu próprio noivo. O jovem fica completamente atordoado com a revelação, incapaz de acreditar no que acaba de ouvir a diretora. A diretora explica que, devido à falta de provas, a mulher foi apenas expulsa de sua família na época, mas com sua bela aparência e coração venenoso, ela conseguiu prosperar na alta sociedade da cidade. Ele fica curioso e pergunta à diretora como ela sabe tanto sobre o passado obscuro e oculto de Lin Jingzi. Ela hesita por um momento, então começa a explicar a conexão que tem com a mulher no quarto do hospital. Ela diz a ele para não se preocupar com isso, mas o adverte severamente novamente para ficar longe da mulher perigosa. Ele agradece o conselho e ela promete encontrar uma maneira de transferi-lo de volta à carreira médica. Enquanto se prepara para sair, ela lhe diz que, a partir de agora, ele pode chamá-la de irmã, em vez de diretora Bai. Essa mudança repentina de um aviso severo para um tom mais pessoal e atencioso o deixa corado e sem palavras. No momento em que ele está processando isso, seu telefone começa a tocar, o som cortando um momento de silêncio na varanda. Ele atende a ligação e um homem do outro lado da linha diz que está com a mãe e exige que ele vá a um prédio abandonado. A cena muda para um prédio grande e inacabado com uma placa de entrada proibida, o ponto de encontro designado para o confronto. Lá dentro, um grupo de bandidos armados com tacos de beisebol aguarda, prontos para emboscá-lo assim que ele chegar. Um dos homens pergunta ao rival se eles realmente precisam de tantas pessoas só para dar uma lição em um simples cuidador. Com um olhar vingativo, o homem enfaixado confirma que sim, jurando que não deixará seu inimigo escapar facilmente. Ele revela sua vantagem, a mãe do herói amarrada e inconsciente no chão frio e sujo do prédio. Cheio de uma raiva incontrolável, ele grita e avança, pronto para enfrentar todos os bandidos sozinho. O rival, ainda calmo e sentado em sua cadeira de rodas, simplesmente ordena a seus homens que parem o agressor que se aproxima. O rosto do herói é uma máscara de pura fúria e determinação enquanto ele se prepara para liberar seu novo poder. Ele avança em direção ao primeiro bandido, desviando facilmente do golpe violento do homem, com um pesado taco de beisebol. Antes que o bandido possa reagir, o jovem desfere um soco poderoso diretamente em seu estômago, incapacitando-o instantaneamente. Outro bandido grita com os outros, ordenando que parem de ficar parados e o ataquem de uma vez. Três dos homens então saltam no ar, brandindo seus tacos para baixo em um ataque coordenado de todos os lados. Com os olhos ainda brilhando, o herói se prepara para contra-atacar, seu corpo transbordando de uma energia poderosa e concentrada. Ele se move com uma velocidade incrível, desviando os ataques e desferindo um soco rápido e poderoso em um dos homens. Os bandidos ficam chocados com sua velocidade incrível, enquanto ele se move entre eles, deixando um rastro de poeira por onde passa. Ele desfere uma saraivada de golpes em outro oponente, seus punhos se movendo tão rápido que se transformam em um borrão de movimento. Um chute poderoso na cabeça lança o bandido para trás, nocauteando com um único e decisivo golpe. Sem parar, ele continua seu ataque, bloqueando e contra-atacando sem esforço todos os ataques lançados em sua direção. Em questão de segundos, todos os bandidos estão espalhados pelo chão, gemendo de dor e completamente derrotados. O principal subordinado do rival só consegue olhar fixamente, incrédulo, com o rosto pálido e coberto de suor, atordoado com o resultado. O bandido pensa que isso é apenas um aquecimento para o herói, que parece pronto para muito mais. O homem derrotado o chama de demônio enquanto o herói se levanta sobre ele, recuperando fôlego após a luta intensa. Ele então volta seu olhar frio para o último homem restante, declarando calmamente que agora é sua vez de lutar. O homem saca uma faca, chocado por uma pessoa ter derrotado 10 homens e permanecido completamente ilesa. Ele se sente completamente humilhado pela demonstração de poder, seu rosto se contorcendo de medo e desespero. Em um último esforço, ele corre para frente e crava a faca profundamente no braço do jovem. Ao ver seu filho ser esfaqueado, sua mãe grita seu nome em terror, com os olhos arregalados de medo por sua segurança. O rival observa de sua cadeira de rodas, um sorriso frio e satisfeito aparecendo em seu rosto enfaixado. No prédio abandonado em construção, marcado com uma placa clara de entrada proibida. Lá dentro, a mãe do jovem jaz inconsciente e machucada no chão de concreto frio e sujo. Em um movimento final desesperado, o subordinado do rival avança e crava sua faca diretamente no braço do herói. Mas a lâmina se estilhaça com o impacto, e o pedaço quebrado cai inutilmente no chão à sua frente. O bandido encara o cabo quebrado em sua mão, imaginando seu oponente é mesmo humano. Ele acha impossível para este jovem ser um lendário especialista na lista do tigre,
Apesar do incrível poder que demonstrou, dominado pelo medo, o homem decide que sua única chance é se virar e correr para salvar sua vida. No entanto, o herói é mais rápido, agarrando seu ombro com firmeza e interrompendo sua tentativa de fuga. Uma poderosa energia azul crepita de sua mão, percorrendo o corpo do subordinado com uma força bruta e elétrica. O homem grita em pura agonia enquanto a energia o percorre, dominando completamente seus sentidos. Ele cai no chão, derrotado e se contorcendo de dor, implorando por sua vida. Com o rosto contorcido pelo terror absoluto, o subordinado continua a implorar, esperando por misericórdia. O herói o agarra pela coleira, dizendo-lhe que, como o cão de outra pessoa, esse resultado era inevitável. Em pânico, o homem o ameaça, avisando que o Rei Dragão não o deixará ir se ele for morto. A expressão do jovem muda ligeiramente, seu interesse despertado pela menção do Rei Dragão. O bandido rapidamente afirma ser um dos homens do Rei Dragão e imediatamente implora por sua vida novamente. O herói hesita, percebendo que não pode matar um homem do Rei Dragão, mas sabe que uma escória como ele só causará mais danos. De lado, sua mãe o chama pelo nome, pedindo-lhe que não faça nada precipitado. Ele imediatamente volta sua atenção para ela, correndo com seu casaco para cobri-la. Ele o coloca delicadamente sobre os ombros dela e se desculpa por tê-la arrastado para isso. Ela diz que está tudo bem. Nesse momento, o silêncio tenso é quebrado pelo som de passos se aproximando. Um homem de terno com expressão séria, ladeado por dois guarda-costas, entra e grita o nome do jovem. O recém-chegado, Zhao Yun, observa a cena, torcendo para que a situação não tenha se transformado em um desastre completo. O bandido derrotado corre em sua direção, agarrando sua perna e implorando por proteção do herói. O Sr. Zhao volta seu olhar para o jovem, com uma expressão severa enquanto pergunta o que aconteceu ali. O bandido aponta um dedo acusador, alegando que o herói aleijou todos os seus homens e estava prestes a matá-lo. O homem responsável pergunta se o Dr. Ye realmente fez tudo isso sozinho, olhando da bagunça para o jovem. O subordinado explica rapidamente que o jovem mestre Gou foi quem ordenou que lhe dessem uma lição, mas o Sr. Zhao o silencia com uma ordem áspera, estreitando os olhos de raiva diante das palavras do homem. Ele menciona Gou Xiaokongo, o mesmo rival enfaixado que orquestrou todo o confronto. Ele então informa ao bandido que Ye Qiu é o hóspede do Rei Dragão, tornando isso um ataque ao próprio Rei Dragão. O rosto do homem derrotado se contorce em choque, incapaz de acreditar que um zelador pudesse ter uma conexão tão poderosa. O Sr. Zhao simplesmente zomba, ignorando a ignorância e o medo do homem com uma expressão fria. O bandido fica tão apavorado com a revelação que se molha no chão de concreto, tremendo incontrolavelmente. O recém-chegado então diz ao Dr. Ye para levar sua mãe ao hospital para um check-up, oferecendo-se para cuidar do resto. Ele o tranquiliza com um sorriso calmo, prometendo que esses homens nunca mais o incomodarão, nem a sua família. O jovem observa por um momento antes de assentir, concordando em deixar a situação em suas mãos. Ele gentilmente ajuda a mãe a se levantar e diz que eles estão indo embora, virando as costas para a cena. Ao saírem, um dos homens de Zhao pergunta o que eles devem fazer com os bandidos restantes no chão. Com um olhar frio, o Sr. Zhao dá uma ordem simples, fazê-los desaparecer da maneira usual. A cena muda, tomada por uma sensação de caos e violência iminente. Mais tarde, no hospital, o cenário é o corredor limpo e esterilizado do pronto-socorro. O jovem pergunta à mãe se ela está se sentindo melhor. Ela sorri e o tranquiliza, dizendo que está bem. Sua mãe então se volta para Drabaí, expressando sua sincera gratidão por toda a assistência. O médico diz a ela para não se preocupar e se cuidar. Sua mãe então comenta como ele seria sortudo em ter uma namorada como ela. Envergonhado, seu filho rapidamente pergunta do que ela está falando, perturbado pelo comentário inesperado. Ele silenciosamente espera que a Drabai não se ofenda com os comentários repentinos e atrevidos de sua mãe. No entanto, a médica apenas sorri e garante à mãe que ela cuidará bem dele de agora em diante. Sua mãe fica radiante com a promessa do médico e a Drabai acrescenta que ela pode visitá-la em seu consultório a qualquer momento. O jovem observa a interação, surpreso ao ver um lado tão gentil na diretora do hospital. Ele se vê cativado por sua beleza, pensando que qualquer homem teria a sorte de estar com ela. Ela o pega olhando fixamente e pergunta o que ele está olhando. Ele rapidamente nega, desviando o olhar e corando. Mudando de assunto, ela o informa que sua transferência de volta para o departamento médico foi aprovada. Sua mãe sai do quarto, caminhando sozinha pelo corredor silencioso do hospital. Ele percebe que, com sua transferência, não pode mais ser um cuidador e deve informar a Yumalin. Conforme o pensamento lhe passa pela cabeça, seus olhos se arregalam em alarme repentino com uma nova percepção. Ele corre para o quarto dela, mas é parado por um homem de terno que afirma que ninguém pode entrar. De dentro do quarto, ele ouve uma voz masculina gritando furiosamente o nome de Lin Jingji. Lá dentro,
dentro, uma mulher loira dá um tapa forte no rosto de Lin Jingji e o impacto ecoa pelo quarto. Ela abaixa a cabeça, deixando uma marca vermelha visível em sua bochecha devido ao tapa forte. Após passar pelo guarda, o jovem irrompe na sala, onde é imediatamente interrogado por ter invadido o local. Ele vê a mulher loira parada sobre Lin Jingui, com seus guarda-costas agora atrás dele, bloqueando a saída. Ignorando os outros, ele agarra o pulso da agressora, exigindo com raiva saber quem ela é e por que está batendo nas pessoas. Um dos guardas se aproxima, colocando a mão em seu ombro e avisando-o de que aquilo não é da sua conta. Mas o herói simplesmente estala os nós dos dedos, indicando claramente que não tem intenção de recuar. Em um movimento rápido, ele desfere uma poderosa cotovelada, atingindo o guarda que tentou contê-lo. Os outros homens ficam completamente atordoados com sua ação repentina e decisiva, incapazes de reagir a tempo. Outro guarda se recupera e desfere um soco, com o objetivo de derrubar o jovem rapidamente. Ele bloqueia facilmente o ataque e contra-ataca com um punho carregado de energia, atingindo o oponente no estômago. Em poucos segundos, os guarda-costas estão todos no chão, gemendo de dor e se perguntando quem é essa criança. O rosto da loira se contorce de fúria e ela encara a mulher na cama com puro ódio. Ela acusa Lin Jingji de causar a morte de seu irmão e avisa que ninguém pode protegê-la agora. Alimentada pela raiva, ela levanta a mão, preparando-se para desferir outro tapa forte no rosto da mulher. Mas antes que sua mão possa atingi-la, o jovem médico agarra seu pulso, interrompendo o ataque. Ele se posiciona na frente da mulher sentada, protegendo-a do agressor e ordenando que ela pare. A mulher de cabelos roxos olha para cima, com os olhos arregalados de surpresa ao vê-lo protegendo-a. Um pequeno sorriso quase imperceptível surge em seu rosto enquanto ela o observa defendê-la. Um flashback revela seu passado difícil, onde ela se sentia constantemente usada e incompreendida por todos. Ela havia se acostumado a lidar com todos os problemas sozinha, nunca contando com a ajuda de ninguém. Mas hoje, pela primeira vez, alguém está ao seu lado, fazendo com que lágrimas brotem em seus olhos. Ela se comove ao ver um simples zelador se levantar para protegê-la, só porque ela o contratou para fazer um trabalho. Um pequeno sorriso pensativo se forma em seus lábios enquanto o observa, com uma mistura complexa de emoções em seus olhos. Ela coloca a mão gentilmente em seu braço, olhando com gratidão enquanto agradece silenciosamente por sua intervenção. A loira fica furiosa, questionando como um mero zelador ousa proteger alguém que ela chama de assassino. Ele responde calmamente que um hospital é para a cura, e simplesmente fazer uma acusação não a torna verdadeira. Sem palavras diante de sua calma desafiadora, a mulher só consegue agajar enquanto seus guarda-costas permanecem derrotados no chão. Ela então provoca Lin Jingji, zombando dela por agora ter que depender de zeladores e seguranças para proteção. Lin Jingji finalmente retruca, questionando se os insultos constantes são resultado da educação da família Qian. Furiosa por ter sido rebatida, a mulher avança, ameaçando agredi-la fisicamente por sua rebeldia, mas antes que ela possa atacar, o jovem mais uma vez segura seu pulso, interrompendo seu ataque. Ele torce o braço dela, forçando-a a recuar enquanto se coloca entre as duas mulheres, questionando suas ações. A mulher de cabelo roxo, furiosa, ordena ao intruso que fique quieto, com o rosto sombreado pela raiva. Ela declara que não deve nada à família do agressor e que só quer proteger o que é dela. Com um olhar frio, ela avisa a loira que não terá tanta sorte na próxima vez que se encontrarem. O jovem segura o pulso da agressora, ordenando que ela solte, o que deixa ambas as mulheres momentaneamente chocadas. Ao sair, a loira aponta para trás, ameaçando que aquilo está longe de terminar. Assim que estão sozinhos, a mulher na cama olha para seu protetor e agradece pela ajuda. Ele toca delicadamente a marca vermelha em sua bochecha, perguntando suavemente se o tapa ainda a machuca. Ela reclama brincando que sim, mas ele cora e se oferece para pegar um pouco de gelo em vez de assoprá-lo. Dizendo para ela esperar, ele promete voltar logo, com a mão ainda segurando delicadamente o rosto dela. Ela faz um simples sinal de ok com a mão, sinalizando sua concordância enquanto ele se prepara para sair. Enquanto isso, no topo de um arranha-céu na cidade, outra figura observa a distância. Uma atiradora abaixa o rifle, comentando que afinal sua ajuda parece não ser necessária. De volta ao quarto do hospital, o jovem se dirige à porta enquanto a paciente grita para que ele volte logo. Ele retorna e aplica cuidadosamente uma bolsa de gelo na bochecha dela, pedindo que ela relaxe para que ele possa cuidar do ferimento. Dois funcionários que passavam por ali ouvem seus sons de desconforto e um jovem cora diante da cena. Ele pergunta como ela está se sentindo e ela responde que não dói mais, sentindo-se fria como uma máscara facial. Ele pergunta
como ela está se sentindo e ela responde que não dói mais, sentindo-se fria como uma máscara facial. 17. Sua expressão fica séria ao lembrá-la de que foi transferido e não pode mais ser seu cuidador. Ela pergunta se o diretor fez isso por ciúmes, mas ele explica que seu sonho sempre foi ser médico. Com lágrimas nos olhos, ela implora que também é paciente e ainda precisa de seus cuidados. Ao vê-la chorar, ele rapidamente tenta confortá-la, prometendo que a visitará todos os dias. Ela o abraça com força, perguntando se ele cumprirá a promessa, e após uma breve pausa, ele concorda, nervoso. Ela então reclama, brincando, que seu rosto ainda dói e que quer que ele alimente, deixando-o nervoso. Enquanto isso, a cena muda para o exterior do prédio do hospital em um dia claro e ensolarado. Lá dentro, a câmera focaliza uma placa que marca a entrada da sala de conferências principal. A diretora analisa o caso de um paciente com sua equipe, discutindo a hemorragia interna no leito número 5. Um dos outros médicos se preocupa em voz alta que, se o paciente morrer, sua cirurgia bem-sucedida e sua promoção serão em vão. Furiosa, a diretora bate na mesa, repreendendo-os por seu egoísmo e falta de compaixão. De repente, uma enfermeira entra correndo, em pânico, ao relatar que a pressão arterial do paciente 5 está criticamente baixa. O diretor imediatamente assume o comando, ordenando uma injeção de adrenalina e o preparo do desfibrilador. A equipe médica entra em ação e a enfermeira prepara o desfibrilador, gritando para que todos se afastem. Enquanto tentam ressuscitar o homem, a enfermeira sugere que chamem a família para uma última despedida, mas seus esforços são em vão, pois o monitor cardíaco para, mostrando uma frequência cardíaca de 0. A equipe observa derrotada, outro médico informa ao diretor que o paciente se foi. Ela morde o lábio em frustração, incapaz de aceitar que esteve tão perto de salvá-lo, mas falhou. Nesse momento, o jovem herói abre a cortina, entrando no quarto com uma expressão concentrada no rosto. Ele diz confiantemente à diretora que ainda não acabou e que ele ainda pode salvar a vida do homem. Ela exige, furiosa, saber o que ele está fazendo, alertando de que profanar um cadáver é um crime passível de prisão. Ele a ignora, com o olhar fixo no paciente, enquanto segura uma agulha longa e fina com determinação. Enquanto ele se move para usar a agulha na cabeça do paciente, a diretora grita para que os seguranças o afastem. Com um foco intenso, o jovem médico grita para o paciente acordar enquanto usa uma agulha longa. Os olhos do homem se abrem em choque, seu corpo se sacudindo com uma súbita onda de vida. Ele se senta abruptamente, ofegando e tossindo, enquanto o médico permanece calmamente ao lado da cama do hospital. O restante da equipe médica observa em completo espanto, incapaz de acreditar no que acaba de testemunhar. O herói então se volta para a diretora, instando-a a continuar os esforços de resgate agora que o paciente está de volta. Abalada por sua descrença, ela concorda rapidamente e se prepara para ajudar a estabilizar o homem. A equipe imediatamente retorna ao trabalho, verificando o pulso e a frequência cardíaca do paciente para garantir que ele esteja estável. Algum tempo depois, a cena transita para o exterior moderno do movimentado hospital da cidade. Lá dentro, o foco muda para uma placa que diz Gabinete do Vice-Presidente, em uma porta fechada. Uma médica relata que Ekio ressuscitou um paciente morto, mas o vice-presidente descarta a possibilidade, considerando a sorte. Ela insiste que não foi um erro, já que a própria diretora Bai foi quem declarou a morte do paciente. O vice-presidente acha difícil de acreditar, alegando que o diretor jamais cometeria um erro tão grave. A médica se pergunta se o diretor pode estar mentindo para proteger Ekio, que tem agido de forma estranha. Nesse momento, o telefone do vice-presidente começa a tocar em sua mesa, interrompendo a conversa. Ele atende e descobre que Ekio foi visto saindo do hospital na mesma época em que seu próprio filho desapareceu. O rosto do homem se contorce de raiva, convencido de que o jovem médico está de alguma forma envolvido no destino de seu filho. Enquanto isso, o diretor Bai oferece uma xícara de café a alguém, agradecendo pelo trabalho árduo, e Ekio aceita a bebida, coçando a cabeça nervosamente enquanto agradece ao seu superior pelo gesto atencioso. Ela sorri, admitindo que a incrível habilidade dele hoje mudou completamente a percepção que ela tinha dele. Ele responde humildemente que ela não deveria dizer isso, pois aprendeu muito com a orientação dela. Ele continua, afirmando que salvar pacientes é seu dever e que sempre a considerou seu objetivo. A diretora fica sem palavras, com as bochechas coradas enquanto o encara surpresa após suas palavras sinceras. Ela abaixa o olhar e toma um gole de café, processando silenciosamente seu elogio inesperado e sincero. No momento em que o jovem médico está prestes a confessar seus sentimentos por ela, eles são repentinamente interrompidos por uma nova voz. O vice-presidente se aproxima deles com um largo sorriso, parabenizando o herói por se tornar o famoso médico milagroso do hospital. O jovem responde modestamente, dizendo que, como profissional médico, sabe que trazer alguém de volta dos mortos é impossível.
médico. O vice-presidente diz a ele para não ser tão humilde e revela que o hospital lhe dará um cargo permanente este ano. Tanto o diretor quanto o jovem médico ficam surpresos com sua repentina mudança de atitude, imaginando o que ele está planejando. O homem mais velho elogia a diretora por sua visão ao contratar o talentoso jovem, chamando de uma bênção para o hospital. Ele dá as boas-vindas oficiais ao herói no departamento de cirurgia, e o jovem agradece educadamente ao vice-presidente pela oportunidade. O vice-presidente então lhe atribui uma nova e difícil tarefa: assumir total responsabilidade por um paciente especial chamado Sr. Lee. O rosto da diretora se enche de preocupação, explicando que o paciente está em estado vegetativo há 5 longos anos. Deixando de lado suas preocupações, a vice-presidente os incentiva a interromper o intervalo para o café e ver o paciente imediatamente. Quando os dois médicos mais jovens se viram para sair, o vice-presidente chama o nome do herói, fazendo-o parar de repente. Ele se vira para o jovem com uma expressão séria, perguntando se ele viu seu filho nos últimos 2 dias. Com um olhar calmo e firme, o jovem médico responde que não viu o filho do vice-presidente. O homem mais velho suspira, reclamando do filho encrenqueiro antes de dizer para eles voltarem ao trabalho, enquanto se afasta. Ao sair, o vice-presidente retribui o olhar, ameaçando silenciosamente o herói se ele não revelar a localização do filho. A cena então muda para um corredor silencioso e vazio do hospital, criando uma sensação de mau agouro. O vice-presidente é visto sozinho no corredor, ligando para alguém. Ao telefone, o vice-presidente confirma sua identidade para a pessoa do outro lado da linha. Ele explica que está ligando para relatar um assunto muito importante referente a um paciente em seu hospital. O vice-presidente relata que um jovem cirurgião imprudente está agora encarregado do pai do autor da ligação, enquadrando o fato como uma preocupação séria. O homem ao telefone, o diretor Lee, explode de raiva, ameaçando todo o hospital se algo acontecer com seu pai. Após a ligação, o vice-presidente sorri, pensando que seu plano não só fará com que o jovem médico seja demitido, mas também preso. Enquanto isso, em uma sala privativa, uma enfermeira ajusta os cobertores para um paciente idoso inconsciente na cama. A diretora entra e pede à enfermeira que saia por um momento para que ela e sua colega possam examinar o Sr. Lee. Ela entrega o histórico médico do paciente ao jovem médico, que observa que não havia sintomas antes do colapso do homem. O arquivo explica que o paciente simplesmente cochilou em uma cadeira e nunca mais acordou, confundindo vários médicos ao longo dos anos. O prontuário médico está repleto de anotações e observações complexas dos últimos 8 anos de seu estado vegetativo. O jovem médico, então, coloca a mão no pulso do paciente, preparando-se para sentir seu pulso de uma maneira mais tradicional. Surpresa, sua superiora pergunta quando ele estudou medicina tradicional e ele simplesmente responde que ela nunca lhe perguntou antes. Ela menciona que, após revisar o caso, acredita que já é um milagre que o homem ainda esteja vivo. Após verificar seu pulso, o herói observa que, embora o remédio seja bom, o pulso do homem é forte demais para sua condição. O diretor fica confuso ao sugerir que o paciente está sofrendo de perda de alma e pergunta que tipo de doença é essa. Ele explica que um texto antigo menciona que os humanos têm 3 almas: a espiritual, a da consciência e a da essência. Afirma também que existem 7 formas corpóreas e que ele está cercado por uma aura de energia espiritual enquanto pensa. Olhando para o paciente, ele conclui que o Sr. Lee deve ter perdido uma de suas almas, que é a verdadeira causa de seu estado. A diretora está cética, dizendo que sua teoria desafia tudo o que ela sabe e pergunta como tal condição poderia ser curada. Ela afirma que a única maneira de tratá-la é realizar um ritual de invocação de almas. A cena muda para um dia claro e ensolarado do lado de fora do prédio do hospital, criando uma calmaria antes da tempestade. Dentro do quarto do paciente, o diretor observa incrédulo, questionando a ideia de um ritual de invocação de almas. Cancela. O jovem médico explica que o ritual requer um item pessoal e confirma que o suéter que ele segura pertence ao Sr. Lee. Envolto por uma aura dourada, ele segura o suéter e entoa cânticos, clamando pelo retorno da alma perdida do paciente. Sua superiora observa, comentando que suas ações parecem mais feitiçaria do que um tratamento médico. De repente, ela percebe a mão do paciente se contraindo na cama e aponta com um suspiro de surpresa. O herói vê o movimento e afirma calmamente que seu método nada convencional parece estar funcionando. Nesse momento, a porta se abre bruscamente quando um homem furioso entra, furioso, exigindo saber o que eles estão fazendo. O homem, seguido pelo vice-presidente, aponta acusadoramente, exigindo saber o que fizeram com seu pai. O jovem médico, calmamente, se vira para o recém-chegado, perguntando se ele é filho do paciente. O vice-presidente imediatamente repreende o herói, perguntando quem lhe deu permissão para realizar um tratamento tão imprudente. Ele então volta sua raiva para a diretora, questionando seu julgamento por permitir que tal coisa acontecesse com um paciente importante.
O vice-presidente rapidamente se desculpa com o filho do paciente, prometendo cuidar do assunto e suspender o médico envolvido. O jovem médico percebe que esse era o plano do vice-presidente, o tempo todo usar a raiva da família para fazer com que ele fosse demitido. Ele confronta o vice-presidente, lembrando de que foi ele quem o designou como um médico assistente para aquele paciente. O herói então acrescenta que o paciente está prestes a acordar com um sorriso confiante nos lábios. Assim que fala, ele dá um tapa no peito do paciente e os olhos do idoso se arregalam enquanto ele se senta. O diretor e os outros dois homens olham em choque absoluto, boquiabertos diante da visão impossível. O vice-presidente observa com uma careta, percebendo que sua armadilha cuidadosamente armada está desmoronando. O filho do paciente cerra o punho em fúria, acusando o jovem médico de agredir seu pai inconsciente. O filho do paciente agarra o jovem médico pelo colarinho, enfurecido. O vice-presidente aproveita a oportunidade para declarar que está demitido. Imperturbável pelas ameaças, o herói informa calmamente ao homem furioso que seu pai está prestes a acordar. Suas palavras confiantes deixam o filho, o diretor e o vice-presidente completamente atordoados enquanto todos se voltam para a cama. O vice-presidente se inclina sobre o paciente, rezando silenciosamente para que o homem não recupere a consciência e estrague seu plano. De repente, o idoso se senta e vomita um líquido fétido diretamente no rosto do vice-presidente. O vice-presidente recua enojado, tentando limpar a substância do rosto enquanto reclama do fedor terrível. O filho corre para o lado do pai, chocado, mas radiante ao ver que finalmente acordou após 5 longos anos. Com a voz fraca e rouca, o paciente recém-consciente olha ao redor da sala e pede água. A diretora rapidamente socorre, ajudando-o gentilmente a se sentar enquanto lhe oferece um copo para beber. Enquanto isso, o vice-presidente observa com a expressão furiosa, seu plano agora completamente arruinado por essa reviravolta inesperada. O paciente pergunta ao filho por que ele está olhando fixamente, acrescentando que não conseguiu ouvir sua voz durante os 5 anos em que dormiu. Ele toca ternamente a cabeça do filho, notando os cabelos grisalhos e comentando as dificuldades que ele deve ter enfrentado. Pai e filho se abraçam em lágrimas, enquanto o jovem médico e a diretora assistem ao reencontro emocionante com sorrisos. Após um momento, o paciente se volta para o herói, perguntando se ele é o novo médico assistente que lhe foi designado. O vice-presidente interrompe, prometendo demitir o médico por agredir o paciente, tentando salvar seu plano. Mas a expressão do idoso se torna severa quando ele exige saber quem disse que o médico o agrediu. Ele então declara com voz firme que o jovem não é um agressor, mas a própria pessoa que salvou sua vida. O pai explica que estava ciente do que o cercava e que o tapa do médico o salvou de engasgar. Cheio de arrependimento, o filho agarra as mãos do médico, chamando-o de salvador de sua família e oferecendo sua ajuda de qualquer forma. O herói olha para ele com um leve sorriso, admitindo que é de fato um favor que ele precisa pedir. O diretor e o filho do paciente observam o jovem médico com expressões sérias, esperando que ele continue. Ele explica que seu sonho de vida sempre foi se tornar médico, mas obstáculos o impediram de conseguir um cargo permanente. O vice-presidente começa a suar, percebendo que seu plano para demitir o jovem médico fracassou completamente. O herói olha diretamente para o homem poderoso, afirmando que tem influência para ajudá-lo a finalmente se tornar um médico oficial. O filho do paciente abre um sorriso largo e divertido, claramente impressionado com o pedido ousado e direto do jovem. Ele então se volta para a diretora para sua avaliação, e ela confirma que o jovem médico é excepcionalmente habilidoso e capaz. Com este grande elogio, todos os olhares se voltam para o vice-presidente, que nervosamente concorda que o herói é de fato um grande talento. Satisfeito, o filho garante ao médico um cargo permanente e ordena ao vice-presidente derrotado que o processe imediatamente. Após os dois homens saírem, o diretor se vira para o herói com um sorriso caloroso, parabenizando sinceramente pelo sucesso. Tomado de alegria, ele a puxa para um abraço repentino, agradecendo-lhe repetidamente enquanto ela observa, completamente perturbada. Ele pula animadamente como uma criança feliz, comemorando sua vitória, enquanto seu superior observa com um olhar ligeiramente irritado. Ele então sugere que saiam naquela noite para comemorar, mas uma enfermeira os interrompe, chamando o diretor com urgência. Com uma expressão preocupada, a enfermeira explica que um grande grupo de pessoas chegou e está perguntando por ela. A cena muda brevemente para o exterior do hospital, sugerindo a chegada de alguns visitantes inesperados e importantes. Um grupo de homens de terno preto e óculos escuros emerge de carros de luxo, cada um segurando um grande buquê de rosas vermelhas.
Ao entrarem no corredor, o diretor e o herói são imediatamente confrontados pelo imponente grupo de homens. Um dos homens se aproxima, entregando um buquê e pedindo à certa Bai Bing que por favor aceite as flores. Ela hesita por um momento, então cautelosamente pega o buquê das mãos do homem misterioso de terno escuro. Escondido entre as rosas, há um bilhete convidando-a para uma reunião no Crystal Palace às 7 horas naquela noite. Sua expressão imediatamente se endurece de frustração enquanto ela amassa o convite indesejado em seu punho. O jovem médico vê as flores e presume que sua superiora tem um encontro, sugerindo que cancelem os planos de comemoração. Ela nega com raiva qualquer tipo de encontro, com os olhos brilhando de irritação, enquanto afirma firmemente que não irá. Ele a observa se afastar, surpreso com sua raiva repentina e intensa diante do convite inesperado. Ele fica sozinho por um momento, imaginando se a recusa veemente dela significa que ela prefere comemorar com ele.